O imóvel foi dado como pagamento de uma dívida de um falecido proprietário. É possível que alguém tenha morrido e deixado dívidas. A morte do devedor não extingue a dívida, sendo que os bens do falecido responderão pela dívida. Nesse caso, alguns ou todos os bens do falecido serão separados para pagamento das dívidas, para pagamento dos credores. Esses bens poderão ser vendidos em leilão ou adjudicado pelo credor, ou simplesmente adjudicado ao credor, de acordo com a lei. De qualquer modo, deve existir registro da adjudicação ou do leilão. O problema surge na adjudicação, se existirem credores em igualdade de condições e esses credores tenham ficado sem ter seu crédito satisfeito em detrimento daquele ao qual o imóvel foi adjudicado. Esses credores poderão reverter o imóvel ao espólio para que esse imóvel seja vendido em leilão e dividido o valor entre os credores, e o valor do leilão seja rateado entre todos os credores de forma igualitária. Mas se o crédito do adjudicante for privilegiado em decorrência dos demais, não haverá esse problema. Mas é necessário verificar como se deu o inventário do falecido, sua situação financeira, se existia mais dívidas do que bens e qual foi o credor que adquiriu o imóvel adjudicado. O vendedor é dono do imóvel em razão de uma herança. O que deve ser analisado nesse caso? É preciso verificar se o falecido tinha credores e se esses credores foram devidamente pagos no inventário. Você deve observar se a pessoa que está oferecendo o imóvel à venda é realmente o proprietário, ou se ela tem apenas uma cessão de direitos hereditários, que talvez ainda nem esteja convertida em propriedade. Além disso, é preciso verificar a regularidade do processo de inventário ou arrolamento que concedeu a propriedade do imóvel ao vendedor, a pessoa que está te vendendo esse imóvel. Muito importante, se existe algum herdeiro que não participou do inventário, esse herdeiro pode conseguir anular a aquisição do vendedor e, consequentemente, a compra do comprador. É comum a hipótese em que várias pessoas se tornam proprietárias de um imóvel em decorrência de uma herança. Nesse caso, todos estão registrados na matrícula do imóvel como proprietários e todos deverão figurar como vendedores na escritura de compra e venda, na qualidade de vendedor. Mas todas as cautelas devem ser tomadas em relação a todos eles individualmente. Você deve observar se a propriedade está registrada na matrícula do imóvel. Não é possível a venda de imóvel por parte de herdeiros antes do registro do formal de partilha. Só é possível a venda se tiver autorização judicial. É comum herdeiros, antes do registro formal de partilha, fazerem cessões de parte da herança. O problema surge quando se pretende fazer cessão de um bem específico, uma casa, por exemplo. O que é vedado, é proibido. O que existe é a possibilidade de cessão dos direitos sucessórios de cada herdeiro sobre a herança como um todo. O direito à sucessão aberta, parte do coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Se a herança consistir em um único imóvel, a cessão dos direitos hereditários é apenas sobre esse imóvel específico. Nesse caso, deverá ser obedecida a lei. A cessão dos direitos sobre o imóvel, que é a totalidade da herança, será válida, mas eventuais credores, que poderão ser conhecidos ou não, deverão ser pagos com os bens da herança. É recomendável fazer o registro da cessão dos direitos hereditários nos cartórios de registro de títulos e documentos do local do imóvel e da residência das partes. Do processo de inventário, isso não irá caracterizar a compra, a aquisição da propriedade, mas vai proteger a cessão do direito contra terceiros. Às vezes são feitas sucessivas cessões de direitos hereditários no processo de inventário, e a sentença concede determinado imóvel para o último cessionário, que vai registrar o formal de partilha no cartório imobiliário
inventário, obtendo assim a propriedade. Você deve verificar a situação pessoal de cada seção, que provavelmente não está na matrícula do imóvel e vai apenas constar no processo de inventário. Alguns estados, no Código de Normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça, autorizam a lavratura de escritura pública de cessão de direitos hereditários de imóvel específico. Exemplo, na Bahia é permitida a escritura pública com o pagamento do ITBI, exigindo o pagamento do ITBI ou até mesmo o registro da cessão dos direitos hereditários, como por exemplo em Santa Catarina. Esse registro não significa que o cessionário é proprietário do imóvel. O juiz poderá conceder a propriedade ou parte desse imóvel para outro herdeiro ou para outro credor. Mas o certo é adquirir o imóvel depois de registrado o formal de partilha na matrícula do imóvel e com as devidas cautelas. Vou deixar esse versículo para abençoar a sua vida. Provérbios 20, versículo 3. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Pense, medite sobre essa palavra. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar comentários, compartilhe. E até o nosso próximo encontro.